Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa cortar aí a alegria de todo mundo, né? A satisfação de todo mundo. Mas a alegria de vocês é a nossa alegria também. A satisfação nossa aí de receber vocês, né? De ver aí esses banquinhos aí cheios para os atendimentos de hoje. A gente continua reforçando aí que vocês divulguem, propaguem, né? Levem esse cantinho, essa casinha humilde aí para mais pessoas, porque a gente sabe que muitas pessoas carecem de ajuda, carecem de auxílio e muitas vezes não têm o conhecimento de que as portas estão abertas, né? Então fica a nossa solicitação aí. Aproveitando o ensejo, nós vamos estar fazendo agora uma campanha de arrecadação de cobertas e cobertores para que a gente possa fazer no mês de julho a entrega para moradores de ruas, pessoas de baixa renda, tá? Pretendemos também levar não só para moradores de rua, também para uma tribo indígena que nós temos parceria, no Itanhaém, né, Felipe? No município de Itanhaém, é uma tribo também que também carece bastante de ajuda. Então, quanto mais pessoas auxiliar nesse movimento, a melhor, é o que eu sempre falo, a melhor propaganda é a boca, né? Fala para um, fala para outro. A gente ficou parado ano passado, mas no ano retrasado, quando a gente fez aí esse movimento, a gente conseguiu arrecadar na época 36 conchas, né? Mais alguns itens que a gente conseguiu, fora a ração para animais também. E a gente pegou aí 2 noites para poder fazer esse movimento. E hoje a gente pretende, esse ano, não só levar os moradores de ruas, mas também estender aí a tribo indígena que carece, não é porque eles são índios, mas eles também têm as suas necessidades, assim como nós. E o frio todo mundo passa, inerente à cultura, inerente à etnia. Então, quem puder, quem tiver uma cobertinha, quem tiver uma mantinha, né? Por enquanto, os postos de coleta vai ser aqui mesmo no espaço, nos dias de atendimentos, né? Lembrando que nós temos atendimentos aí nas terças-feiras à noite e todos os sábados de manhã, e temos também as rodas de leituras às segundas-feiras, que fica o convite para vocês, tá? Às vezes a pessoa fala assim, vou lá para a roda de leitura só para ler, para ficar jogando conversa fora. Não. É um momento justamente para a gente poder conversar, para a gente poder bater um papo, para a gente interagir, para a gente poder esquecer um pouco das correrias, das turbulências lá fora, fazer um momento de reflexão, um momento onde cada um compartilha um pouco o seu mundo íntimo, o seu mundo interior, esse mundo que muitas das vezes complementa o mundo de cada um, né? A intenção da roda de leitura que a espiritualidade trouxe, ela entra também como uma terapia, ela entra como uma complementação. É um momento onde a gente, muitas das vezes, nas entrelinhas de um livro, a gente faz reflexões, entra numa profundidade filosófica, que a gente, às vezes, lendo sozinho, passa desapercebido. Às vezes, um olhar crítico de um e do outro complementa aquilo que passa desapercebido. Tem pessoas que estão aqui na sala que têm vindo às segundas-feiras, e eu acho que eles vão concordar com a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Não é um simples ato de nós nos reunirmos aqui e lermos um livro. Não, é muita gente estar junto, a gente conversar junto. É aquele famoso cafezinho que antigamente nós tínhamos o ato de se reunir na casa dos nossos amigos para prosear, conversar, falar sobre determinado tema, refletir em conjunto sobre determinado tema. A proposta é essa. Falar de tratamento, isso não é só vir aqui e passar por um tratamento. É importante que as pessoas também divulguem isso, que não necessariamente as pessoas precisam estar passando por um tratamento para poder vir aqui para casa. Independente de a pessoa estar passando por um tratamento ou não, todos os dias em que tiver atendimentos, há a aplicação de Reiki. Então, às vezes as pessoas saem de um dia corrido do trabalho, sentem a necessidade de uma troca de energia e não preencheu a fichinha, vem, toma um Reiki, assiste um mini conteúdo, se harmoniza conosco, se congrega conosco. Isso já é um tratamento. E na hora que vocês acharem ou se sentirem tocados que precisam fazer o preenchimento de uma ficha, a ficha vai estar à disposição. Mas talvez nem todos vão se sentir tocados nesse momento. Talvez o que a pessoa naquele momento quer é só chegar aqui, ouvir algo para poder refletir, tomar um reiki, se harmonizar e voltar para casa harmonizado para enfrentar as lutas diárias da vida. Né? Assim, divulguem, falem. Não que a gente quer encher de churumelas e vender falsas ideologias. Não. É aquilo que eu volto a falar e sempre vou falar. A gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do que a gente tem para oferecer. E se a gente sabe do que a gente tem para oferecer, a gente vai oferecer, a gente vai difundir, porque é como uma boa empresa que sabe que a sua pizza tem capacidade, né? Para degustar, ele vai fazer o merchandising. Então a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe do que a casa tem para oferecer, sabe do que esse projeto tem em essência para ajudar muitas pessoas. E às vezes essa pessoa não chega porque às vezes ela não conhece,
ou porque a gente tem um certo receio de falar que a gente vai numa roda de malucos, né, num invite de maluquinhos, e medo da gente ser ridicularizado pelo contexto social, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos agora, agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, depois de um dia corrido, diante das nossas responsabilidades, do nosso trabalho, que a gente tenha fé, esperança, para que nós possamos estar aqui todas as vezes em que tivermos a possibilidade de estar, seja numa terça-feira à noite, seja no final de semana, que aquelas pessoas que estiverem passando pelas suas necessidades, que estão passando por suas dificuldades, que elas também possam estar abertas à espiritualidade, abertas a mudanças na sua vida, que a gente saia da zona de conforto, que a gente busca o nosso processo, a nossa transformação. Agradecidos somos pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Ave Maria, cheia de graças. Graças a Deus, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos acender a luz um pouquinho aqui. Por favor, Elaine. Bom, pessoal. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Nós vamos fazer uma reflexão rápida hoje. E tem tudo a ver com o tema, reflexão rápida, né? Por quê? Porque tudo na nossa vida é corrido. Eu acordo de manhã já atropelando o tempo. Vou pro chuveiro atropelando o tempo. Tomo café, engolindo a comida. Saio correndo que nem um louco e reclamo porque o ônibus está atrasado. Não é verdade? É assim a nossa vida. É uma loucura, é uma pandemônia. A gente não tem gestão na nossa própria vida. Mas a gente quer que o mundo satisfaça os nossos anseios, satisfaça as nossas vontades, satisfaça as nossas necessidades. A gente quer sair daqui, atravessar na rua e o ponto já está lá com o ônibus esperando a gente. Mas ai da gente ter a paciência de esperar o ônibus. Só que o ônibus tem um horário, o ônibus tem um itinerário. Compete eu me programar, acordar no horário antecipado, para poder estar lá dentro do horário previsto. Porque se você chegar um minutinho depois, o ônibus vai passar, não adianta você reclamar com o motorista, que o motorista passou adiantado. É você que não se programou. Então, fazendo uma pequena reflexão sobre isso daí, a vida da gente é assim, né? Eu sempre digo que o gerente da nossa vida é a gente. Né? Não é a natureza que gerencia a nossa vida. Nem muito menos não é a espiritualidade, que é o nosso gerente. Não é verdade? E a gente tem esse hábito de terceirizar a nossa responsabilidade para que os outros gerenciem as nossas vidas. Só que o tempo que de mamãe e papai gerenciar a nossa vida já foi. Nós crescemos, já saímos do leitinho, né? Como Paulo bem diz, né? Nós já estamos com uma alimentação mais apropriada, nós temos uma alimentação que nos dá uma vitalidade e energia para a gente encarar as vicissitudes da vida. O que falta é a gente administrar a nossa vida com sabedoria, com maestria. Porque muitas das vezes, não é que a gente não tem tempo, é que a gente mal administra a nossa vida. Muitas vezes perdendo tempo com coisas que não agregam, coisas que não fundamentam e que não auxiliam o nosso processo evolutivo. Gastamos as nossas energias vitais com coisas que não nos agregam, com coisas que não nos fomentam, não nos fundamentam. E o que eu estou falando para vocês serve para mim. Porque o que eu estou falando, o primeiro a escutar sou eu. A lapada na cara, o primeiro a ouvir sou eu. Não pense vocês que eu também não ouço. Né? Então, hoje, eu vejo que a gente às vezes se preocupa muito com aquilo que nós temos o compromisso enquanto trabalhador de um empreendimento. Por quê? Porque o empreendimento nos cobra, nos exige. Porque se eu chegar atrasado no trabalho, vai descontar a minha horinha. Mas se dependesse de mim, trabalhar a hora que eu quero e bem entendo. Né? Então a vida está querendo dizer o quê? Que a consequência dos meus atos vai ser da forma como eu administro a minha vida. Eu vou receber de acordo com o que eu trabalho. Então a vida é o quê? Trabalho. A gente não aprende no plano espiritual lá, na década de 50, André Luiz nos traz lá, através das penas mediúnicas de Chico Xavier, depois que André Luiz ele toma na cara, né? Ele vai lá para o plano espiritual, que ele acha que vai ser tudo lindo e formosura, porque ele vem de uma cultura que achava que você morria, ia para o céu,
onde os anjos tocavam harpas. Aí o cara passa por um perrengue, 15 anos no umbral, para poder depurar, né, o seu ego, a sua vaidade, a sua prepotência, para poder vibrar um pouquinho mais alto e enxergar para a luz. E mesmo quando ele chega na luz, ele se decepciona, porque ele não vê anjinho com harpas, ele vê trabalho. Ele vê que ele tem que conquistar as coisas com esforço próprio, que lá não tem privilégios, que independente da posição social em que ele exerceu na Terra, lá não significa nada. A gente vai lembrar daquilo que Jesus fala, né, que os últimos serão os primeiros. Então não tem essa de você querer pagar pelo teu lugarzinho na fila, para você ir lá para frente. Não tem essa de que porque você é rei e rainha, você tem o privilégio de estar na primeira fila. Porque para a espiritualidade, o que de lá o direito de você estar na frente é a tua humildade, a tua simplicidade. Os valores que nós aprendemos ali, né, há mais de 2025 anos com o Mestre. Esse é o passaporte do plano espiritual. Esse é o passaporte para a nossa ascendência. Para aí sim a gente ganhar méritos, mas com muito trabalho, com muito esforço. Sem pressa, sem correr, porque senão a gente atropela. A vida nos ensina, desde o primeiro momento em que nós nascemos aqui na Terra, que tudo tem um processo. Então eu primeiro passo por um processo de desenvolvimento no ventre da nossa mãezinha. Após o nascimento, a gente passa por uma adaptação, o nosso organismo passa por um processo. Ninguém saiu da barriga da mãe correndo. Ninguém já saiu da barriga da mãe fazendo manobra de skate. E mesmo assim, você tem que se desafiar todos os dias para você conseguir fazer uma manobra com perfeição, né? Porque ainda tem outro empecilho na vida da gente, o medo. O medo do desafio, o medo do novo. E o que a gente aprende quando Pedro vai lá, né, na sua simplicidade, e pede autorização ao mestre para caminhar sobre as águas, e ele começa a afundar, o mestre puxa ele para de volta para o barco e fala assim: "Eu, homem de pouca fé." A gente, inclusive eu. Então, gente, se a espiritualidade explica que nós temos a eternidade à nossa disposição, para que a correria? Para que esse desespero desenfreado? Como se a gente fosse só ter essa pequena existência, esse lapso temporal para resolver todos os nossos problemas. Não vamos resolver. Vai ficar problema para a próxima geração. É normal, gente. É normal. Eu estou com 45 anos na minha vida e tem muita coisa que eu ainda não consegui resolver. Eu gostaria de resolver e eu sei que eu não vou conseguir resolver da noite pro dia. Não vou. Isso é bater de frente com a vida, isso é ironia com a vida. Não vou resolver tudo que eu tenho para resolver. Não vou. Eu posso atenuar. Eu posso diminuir para que a vida seja mais fácil. Mais simples. Se a gente pegar, por exemplo, a grande obra, sem falar de ideologia religiosa, mas se nós pegarmos toda a grande obra, todo o legado que Chico deixou, o seu legado de amor, de fraternidade, os valores cristãos, né, que nós precisamos resgatar na nossa essência, ok? Mas por trás de todo esse trabalho, de toda essa dedicação, existia alguém ali dando norte. Existia alguém ali orientando os caminhos dele. Porque ele, como nós, ele também era falho. A gente vê na história de vida dele que ele também, assim como nós, independente da bagagem que ele tinha, do trabalho hercúleo que ele tinha, ele era tanto homem quanto nós. Com suas limitações, com a dor de barriga, com dor de dente, carequinha. Também tinha vaidade, usava peruquinha, gente como a gente. Era um espírito de uma alta envergadura, mas que também tinha as suas limitações humanas como a gente. Mas tinha alguém ali indicando o caminho, dando tapinha na bunda, que nem a mamãe fazia. Porque quando a gente vê lá na história de Chico, quando ele encontra a primeira vez com Emmanuel, qual é as 3 lições básicas? Que Chico chega lá, né, enche a pompa, né? Não, eu tô aqui, tô disposto para trabalhar por Jesus, eu quero trabalhar por Jesus, só me diga o que eu tenho que fazer. Eu faço tudo. Simplesmente o que Emmanuel fala? Disciplina. Aí Chico fala, isso é fácil, disciplina. Que mais que você manda para mim? Joga no peito que eu aceito. Disciplina.
E a terceira, disciplina. Vocês estão entendendo? E a vida do cara foi o quê? Disciplina. Não foi uma vida fácil que nem a gente. Porque se a gente tirar o homem psicografia, que psicografava da meia-noite às 5 da manhã e no outro dia que tinha que estar 6 horas batendo ponto no trabalho, a gente não aguentaria. A gente não aguentaria. Mas ele ainda assim legava a sua vida enquanto ser humano, enquanto humano. Mas tinha alguém ali conduzido. Se nós pegarmos a obra há 2000 anos, legada por Emmanuel, aonde Emmanuel nos abre as portas da sua vida passada, da sua vida regressa, enquanto ali ele está atuando na Roma Antiga, no século I da era cristã, quando Jesus ali estava habitando entre nós, nas regiões da Palestina, é a primeira vez em que Emmanuel se abre, se permite mostrar para nós, seres humanos, a sua identidade enquanto homem de Estado, enquanto homem enraizado nos conceitos hierárquicos de uma sociedade, preso naquele sistema regente, naquela ideologia do Império Romano, onde tudo era imposição da força, onde tudo era exigência sobre os mais fracos, onde a sociedade não tinha conceito de fraternidade. E quando a gente vai se debruçar na profundidade de conhecer quem é Emmanuel, a gente olha e fala assim, caraca, é só lambaça na cara. Só pancada na cara. Né? Então a gente vai ver que ali é um processo que não é fácil. Você vê que no primeiro contato em que ele se vê diante do mestre, a primeira coisa que ele faz é a recusa, a não aceitação. Por quê? Orgulho, vaidade, prepotência. A não aceitação dos fatores e das adversidades da vida diante de um contexto social. A gente vai começando a ver ali a realidade de que por mais que a gente tente correr contra o tempo e ter o controle da vida, existem imposições das leis que nos dá o caminho certo para o nosso aprendizado. E por mais que eu ache que eu seja o autor da vida e que eu tenha controle sobre ela, a providência administra o nosso progresso. A providência administra o nosso progresso. E o que a gente faz quando o progresso mostra para a gente o nosso progresso? Eu bato de frente. Eu renego. Como há mais de 2025 anos a gente continua renegando Jesus. A gente renega, gente. A gente renega. A gente pode chegar e fazer aquela perguntinha básica que os Espíritos falam. Toda vez que você se confrontar com uma situação, pense como Jesus faria. Aí a gente pensa por 10 segundos. Passou um momento em que a gente é cutucado, a gente esquece. Aí depois a gente se cobra, caramba, tão difícil ser cristão. É. Porque é renúncia. E quantos de nós estamos dispostos a renunciar de nós mesmos? Quantos de nós estamos dispostos a renunciar ao nosso egoísmo, à nossa vaidade? Ter amor próprio é algo que a gente tem que ter. Vaidade, na medida certa, é prazeroso. Porque a gente tem que olhar pra gente e ter amor próprio. Porque o amor não é delegar para o outro a tua felicidade. O termômetro da tua felicidade não pode estar na mão de terceiros. Isso não existe. Por isso a gente se frustra, a gente se decepciona, porque eu dou para o outro o poder sobre a minha vida. Eu dou a minha vida no termômetro dos outros. Então é o outro que vai dizer que se eu sou feliz, ou se eu sou bonito, ou se eu sou feio. Por quê? Porque, primeiramente, que a gente tem vergonha de olhar pra gente. E enquanto a gente não olhar pra gente, enquanto a gente não aceitar aquelas questões que a gente precisa trabalhar sem pressa e sem desespero, a gente vai continuar dando fermento e alimento para os obsessores. Porque é justamente o que eles querem para, entre aspas, cutucar e atazanar a nossa vida. Porque eles sabem onde cutucar. Eles sabem as nossas feridas. Eles sabem. Porque eles têm tempo. Lembra que eu já acabei de falar? Eles têm tempo.
A gente quer fazer tudo no desespero, na pressa, na correria. Atropela o meio, atropela as circunstâncias. Isso. Então a gente brincou aí a semana passada que a gente lançou uma frase filosófica, aceita. Tá todo mundo essa semana ainda brigando com essa palavra do aceita. Então hoje fica aquela palavrinha para vocês, desacelera antes que vocês infartem. Só que o infarto não é físico, o infarto é mental, o infarto é espiritual. E depois quando a gente chega do lado de lá, dá um baita de um trabalho para a espiritualidade, e aí quando a espiritualidade fala assim, suicida consciente, você fala, não, imagina, eu me amei. Não foi isso que o André Luiz falou, não, isso é uma intransigência, isso é uma loucura, eu suicida consciente, inconsciente na verdade. E aí o que a Lísias fala? Muitos de vós chegam até nós nesse estado, suicidas inconscientes. A Malabá tá na cara, né? Mas há quanto tempo a gente está ouvindo o Sermão da Montanha? Latente na nossa cara. Bem-aventurados os aflitos, que vai ser consolados. Eis que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Vinde a minhas criancinhas, porque é elas que pertencem ao reino de Deus. Eis que o meu jugo é leve. Né? Há quanto tempo essas palavras milenares tentam penetrar na dureza dos nossos corações? Indo pelas barreiras, pelas arestas do nosso sistema social, da nossa economia mundial. Hoje a gente se depara e se choca com atrocidades que a gente vê em Israel, Palestina. Isso é, infelizmente, gente, isso é reflexo da não aceitação do reino de Deus dentro de nós. E eu não estou falando de sistema religioso. Eu já falei para vocês aqui em N conteúdos que o reino de Deus é a nossa casa íntima, a nossa morada interna. O que a gente está fazendo com essa nossa casa eterna? A gente vai levar mais de 2000 anos de dor e sofrimento? Há 2025 anos nós recebemos um convite. E esse convite está gritando na nossa alma. Está gritando na nossa alma. Então fica essa reflexão. Semana passada foi aceita. Tá doendo, né? Então desacelera. Vai com calma. Porque se você tem um projeto na sua vida, você não vai fazer ele da noite para o dia. Se você fizer as coisas da noite para o dia na pressa, não tem qualidade. Desmorona. Jesus não fala que a semente ela tem que ser produzida em terreno fértil. Porque senão as traças roem, o vento leva, o espinho sufoca. Então a nossa casa, a nossa morada tem que ser colocada em terra fértil. Para ela ter sustento, para durar para a eternidade. Há mais de 2025 anos a gente vem tendo essa proposta, esse chamado. E eu tenho certeza que se há 2025 anos o caminho tivesse sido outro e a escolha tivesse sido outra, a gente tinha dado um salto quântico, milenar na história da humanidade. Isso a espiritualidade fala. Tudo bem, nós perdemos uma oportunidade, entre aspas, porque tudo se aproveita. É errando que a gente aprende. E hoje a gente está querendo recompensar o que há 2025 anos atrás a gente escolheu de errado. Mas a gente não vai, agora porque a gente escolheu errado, porque a gente errou, de se desesperar. Porque senão vem um vento terremoto, a casa da gente vai cair, vai desmoronar. Então é criar com qualidade. Se eu pegar aqui, eu decido que eu quero pintar, pegar de qualquer jeito, pintar de qualquer jeito, vai ficar feio. Agora, se eu venho com calma, cautela, com amor, com carinho. Sempre falei isso muito para minha filha. Tudo que você se propor fazer na sua vida, faça com amor. Faça com empenho, faça com carinho. Aí você vai fazer diferente. Você não vai fazer a mesmice. E de mesmice o mundo está cheio. A mesmice dos mesmos médicos, a mesmice dos mesmos engenheiros, a mesmice dos mesmos advogados, a mesmice já está sufocando o mundo. Vocês querem ser a mesmice? Ou vocês querem ser uma casa rígida, bem fincada na terra, para que essa casa um dia sirva de morada para aqueles que sofrem?
Porque para que a gente possa ter qualidade para ajudar o semelhante, eu tenho que ter qualidade na minha vida. Porque senão cai um contrassenso. É até meio hipócrita, né? Eu oferecer aquilo que eu não tenho. Eu oferecer aquilo que eu não dou para mim mesmo. Eu estou mascarando. Então, gente, a missão agora de vocês, depois que passou o aceita, que tá todo mundo ainda devagar, vai devagarzinho. Constrói primeiro o alicerce. Toda a construção começa de onde? De baixo para cima. Se você construir de cima para baixo, primeiro que você não vai ter uma base. E se você não construir a base com segurança, essa base vai desmoronar, vai rachar. É o que a gente mais vê. O mundo está rachando. Porque a gente apenas está externando na matéria o que nós vibramos em ideia. E o que a gente externa em ideia é o que a gente externa em pensamento. E o que a gente pensa é o que a gente reflete do coração. Então, desacelera. A gente tem eternidade. Há 2025 anos a gente batendo cabeça. E há 2025 anos essa espiritualidade tendo uma baita de uma paciência, carregando a gente no colo, sustentando a gente no colo. Há mais de 2025 anos a espiritualidade sendo uma mãe e levando a gente para o nosso progresso. Então acredita, desacelera. Por quê? Porque o que é 100 anos da nossa vida diante da ciclicidade que o universo tem a nos oferecer? Se a gente olhar para a noite nas estrelas, é tão vasto o universo, é tão vasto a criação, que se perde na nossa linha de raciocínio. A gente tem uma infinidade, a gente tem uma infinitude à disposição para o nosso aprendizado nesse universo. A Terra é só uma estação. A Terra é só um período. Para a gente ganhar merecimento, para aí sim viajar pelo universo, viajar pelo cosmos, ascender, irmandade, e de encontro com o todo. Que Jesus sabiamente simplificou, porque o nosso raciocínio é limitado, ao Pai. Eu não preciso pensar muito quando eu penso que a figura de Deus é um pai. Eu logo penso, logo existo, como diziam os filósofos antigos. Logo penso naquela figura paterna, logo eu estou em ressonância com essa paternidade, que é criador de tudo, assim como todos nós que somos criados da mesma fonte, assim sendo todos nós somos irmãos. Então, chega daquela briguinha, do brinquedo é meu, a boneca é minha, né? E desacelera. Dê tempo ao tempo. Se cobre menos. Se sentencie menos. Porque muitas das vezes o que está na cabeça da gente não advém dos outros. É do que a gente coloca na cabeça da gente. Porque às vezes a pessoa não está pensando nada daquilo sobre a gente, mas o jeito não, porque aquela pessoa está falando de mim. Não, porque aquela pessoa me viu com o olho todo e já está... E não. Às vezes a pessoa está olhando para você e fala assim, nossa, que moça linda. Mas você já está... Não, aquela mulher está falando de mim. Aquela mulher está pensando asneira de mim. Não é nada disso. Então, desacelera principalmente a mente. Porque se a gente não desacelera a mente, a gente não dá guarida, não dá guarita para voos mais altos do pensamento. Porque problemas sempre vão existir. Faz parte do plano existencial ao qual nós estamos habitando. Sempre vão existir. Por quê? Porque o Criador é tão inteligente e tão sábio e onisciente que sabe que nós temos uma cabecinha linda e maravilhosa para solucionar problemas. E no final das contas, a gente passa por uma tormenta, passa, sofre, fica angustiado e no final das contas a gente consegue resolver os nossos problemas. E aí você se dá conta que você sofreu à toa. Então, desacelera. Vamos desacelerar um pouquinho a mente do pessoal, Felipe? Eu sou fã desses dois compositores, né? É o Renato Teixeira e o Almi Sater.
E eu vi ele falando um documentário sobre essa música, que ele foi na casa do Renato Teixeira e tinha um violão velho, que era do filho do Renato Teixeira. E ele escreveu essa música em 10 minutos. Em 10 minutos. E é uma das letras mais bonitas do sertanejo. Então o tema hoje é fazer com que a gente ande devagar um pouquinho, né? Ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando os dias pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Aê! Bom, pessoal, então agradeço mais uma vez aí pela presença de vocês, que fica essa música, essa energia, essa reflexão, né? Desacelerem, andem devagar, sem pressa. Lembrando que a gente tem a eternidade à nossa disposição. A eternidade para a gente poder cumprir tudo aquilo que nós viemos fazer nesse planeta e essa escola chamada Universo. Então agradeço aí mais uma vez a presença de vocês e a gente vai agora se harmonizar e se preparar para poder começar os atendimentos aí com vocês, tá ok? Gratidão aí, uma boa noite.